Boa tarde, pessoal. Já estamos aqui ao vivo para nossa aula de derivativos, aula bônus que ninguém esperava. Peguei vocês no domingão. Vocês achavam que iam relaxar no domingão e eu peguei vocês com essa aula bônus aqui. Mas é importante, tão importante que eu trouxe uma pessoa muito importante para dar essa aula de derivativos que conhece muito do assunto. E aproveitando também para poupar a minha voz aqui, que ontem foi pesada a aula, depois ainda tive aquele chat lá com o pessoal do CFP com mais 1h30, então acabou sendo pesado. E essa pessoa aqui é o Fábio Cruz, ele é um consultor de investimentos, então ele tem todas as certificações, tem o CFP, trabalhou nas principais instituições financeiras, inclusive também na parte de risco, então vocês estão em boas mãos para aprender mais sobre derivativos, então pode perguntar à vontade. Deixa eu ver quem está no chat já aqui, ó. Olá, Daniela. Olá, Aline. Olá, Andréia. Olá, Camila. Sejam bem-vindas, ok? Vamos ver se tem mais alguém aqui. Desculpa o atraso, tá? Também a gente atrasou aí 5 minutinhos a aula, mas o pessoal tá entrando aí. Leandro, boa tarde. Boa, Leandrão. Vamos lá? Deixa eu chamar aqui o Fábio. Deixa eu colocar aqui. Chega aí, Xará. Senta aí. A sala é sua. Boa tarde, pessoal. Me chamo Fábio Cruz. Eu tenho, como o Lousada comentou, essa experiência no mercado financeiro. Tive a oportunidade de trabalhar em algumas instituições, como trabalho até hoje na parte de investimentos. Tirei as certificações necessárias. E domingão, todo mundo poderia estar fazendo dezenas, centenas de outras coisas. A gente está aqui, um propósito, um aprendizado. Só tem uma frase que me motiva e me inspira bastante, que penso que quando uma árvore ela não está em crescimento, é porque ela está morrendo. O que a gente está fazendo é progredindo. E esse esforço ele vai trazer frutos de resultados maravilhosos para toda a vida de vocês. Então, vamos se esforçar, prestar agora CPA 20, já pensar nos próximos passos, mas é importante agora a gente ter bastante atenção no assunto, porque ele é um tema novo do que a gente já viu até agora. Tudo que foi passado até agora está na parte dos ativos. Então, ativo de renda fixa, um título público, um título privado, um CRA, um CRI, uma debenture, ou renda variável, que são ações. Então, agora a gente vai para a parte de derivativos. Derivativos é algo novo. E se a gente pegar só pela parte conceitual do que já está aí no slide, vamos falar que é um instrumento financeiro cujo preço deriva de um ativo. Meu Deus, vou embora, já complicou tudo. É mais simples. Vai pensar, vamos substituir um pouco, esse é o conceito formal. Então você pensa que instrumentos financeiros substituir por contrato, cujo preço deriva, dá até arrepio, substitui o deriva por é obtido por meio de um ativo. Acho que o melhor exemplo possível para a gente dar é um seguro de um carro. O que é um seguro de um carro? É um contrato. Para que serve esse contrato? Ele vai te assegurar o preço do veículo no caso do sinistro. O que importa desse contrato? O preço dele. Por que o preço? Se o carro vale 20 mil, não faz sentido eu fazer um seguro que custa para mim 25 mil. Então tem que ter um seguro de um preço abaixo que seja, lógico, suficiente para me garantir o preço do veículo em caso de um sinistro. Então, novamente, derivativos são instrumentos financeiros cujos preços derivam de um ativo, ou são contratos de compra ou de venda, onde os preços são obtidos por meio do ativo de referência. Tá? Numa lógica, por que pensar em derivativos? Para que serve? E como que é o conceito disso na prática, mas isso aí pensando muito no lado da prova, pensando muito de forma objetiva de como que será a prova, daquilo que será cobrado. Basicamente conceitos. Nesse momento, vocês não vão ter que se preocupar com a parte de cálculo, com a parte numérica da história, por enquanto a gente vai pensar o que é um derivativo, quais são os tipos, para que e para que eles servem. Tá? Se pensar, por exemplo, num produtor de milho, ele vai produzir o milho até chegar para o consumidor final na feira, digamos que do momento zero que ele vai produzir até chegar ali para quem vai comprar, digamos que demore 6 meses. Então, ele vai
plantar, vai cuidar da terra, vai fazer a colheita, da colheita ele vai fazer a venda vai chegar até o consumidor final. Então, digamos que todo esse processo demore 6 meses. Tá? Então, ele tem uma ideia de quanto é que está valendo uma saca de milho hoje. Tá? Exemplo, R$ 980. Apenas um exemplo. Tá? Só que esse é o preço hoje, mas ele não tem o milho para vender hoje. Então, ele tem todo esse processo de produção até que aconteça a venda. Só que nesse intervalo, pode ser que haja variações do clima, pode ser que haja uma praga na terra, na lavoura, que inviabilize, pode ser que você tenha algum problema de frete no transporte. Então, você não sabe quanto é que estará o preço lá na frente. Coitado do produtor, vai produzir sem saber quanto que pode ganhar. Pode ser que tenha uma desvalorização gigantesca, então ele teve todo um custo de produção hoje e lá na frente ele vai ganhar muito abaixo do que deveria pelo seu produto. Então, uma forma dele se proteger é pensando que daqui a 6 meses, que é o que ele vai entregar o milho que ele produziu, então hoje está custando R$ 980. Vamos por estimativa que daqui a 6 meses, somando um pouquinho de inflação, esse produto vai valer R$ 1.000. Então, uma forma desse produtor se proteger é negociando a partir de hoje uma produção futura já num preço pré-estabelecido. Então, será via contrato, onde o produtor vai vender lá na frente, daqui a 6 meses, o preço da saca de milho a R$ 1.000. Não importa se o preço estiver abaixo, né? Se estiver abaixo, caiu muito, se teve um excesso de produção, então o preço passou a valer 800, não importa, ele travou a R$ 1.000. Se teve uma escassez de mercado e passou a valer aí 1.200, ele já travou a R$ 1.000. Por outro lado, quem compra está simplesmente comprando risco. Então, derivativos servem, entre outras coisas, para transferência de risco. Para que transferir o risco? Porque alguém que compra esse contrato que vai valer R$ 1.000 no futuro, a expectativa dele é que, de fato, ele vai ter um ganho financeiro. Então, o mercado financeiro ele é sempre feito por expectativa. O mercado é feito por pessoas, as pessoas têm expectativa. Se eu acho que algo vai subir de preço, eu compro. Se eu acho que algo vai cair de preço, eu vendo. Mas eu não sou o dono da razão, o dono da verdade. Há outras pessoas que têm visões exatamente contrárias dessa. E assim que é feito o mercado. O mercado é feito por pessoas que querem comprar e pessoas que querem vender. O mercado financeiro ele propicia esse encontro. Pensa no mercado aí perto da sua casa. Você tem as gôndolas, você tem toda a exposição, que são a parte do mercado, a parte dos produtores querendo vender. E você tem os consumidores querendo comprar. O ambiente, a estrutura do mercado, ele possibilita que haja esses negócios. O mercado financeiro é a mesma coisa, só que ele não acontece de maneira tangível. Você compra e vende ativos financeiros, ou perspectiva de futuros, de preços no futuro. Então, se eu acredito que alguma coisa vai subir, eu compro. Se eu acredito que vai cair, eu vendo. Então, essa é a parte conceitual, a parte inicial, tudo que nós temos de produtos derivativos, a variedade de derivativos. Os mercados a termos, os mercados de futuros, os swaps e as opções. Gravar bem esses nomes, isso que será cobrado na prova de vocês. Você tem essas 4 variedades de derivativos, tá? Novamente, mercado de termo, mercado de futuros, swap e opções. E esses próximos minutos que a gente vai passar juntos vai ser aí colocando as principais características de cada um deles, né? Na frente, quem é que participa do mercado de derivativos? O hedger, o que significa esse nome? É a pessoa que busca proteção. É o produtor do milho que quer garantir o seu preço no futuro. É a pessoa que realmente tem uma necessidade de se proteger contra as variações. Outro exemplo, um exportador. O que exportador faz? Ele produz aqui no mercado local e ele vai vender para fora. Digamos que ele vai vender para os Estados Unidos. Tem um problema do dólar no meio do caminho. Esse exportador ele tem interesse que se o dólar subir, ele vai ganhar mais. Por outro lado, o dólar no Brasil ele não é fixo, ele pode sofrer oscilações. Então, se o preço cair,
ele vai estar chorando, porque ele vai ter o mesmo custo, o mesmo trabalho, só que ele vai ganhar menos. Então, um dos participantes que procura o mercado de derivativos é o hedger, que ele é a pessoa que busca o hedge, que, traduzindo essa palavra, é a proteção. Ou na outra ponta está o especulador, está aquele que quer realmente ganhar na variação. O mercado de derivativos ele permite que você ganhe dinheiro, por exemplo, com o mercado de boi gordo. E você não precisa ter boi, e você não precisa ser expert em boi. Ele permite que você ganhe com café, mas você não precisa ter saca de café. Você pode ganhar na variação de preços. Se eu acredito, por todas as informações que eu tenho, que o preço da saca de café ele tende a cair, então eu vou vender contratos de café. Então eu vou ganhar com essa variação. Ou arbitrador, o que significa isso? Se eu tenho um preço negociado aqui no Brasil e outro ativo semelhante negociado em outra parte do mundo, só que com uma diferença de preços, eu compro no mais barato e vendo no mais caro. Então eu faço automaticamente um ganho, travando meu risco e é meio que certo. Se eu tenho um preço determinado aqui, um exemplo mais prático, né? Eu tenho a mesma saca de milho, né? A R$1.000 aqui. E na Bolsa de Chicago, né? Que é a principal bolsa de commodities do mundo. Em equivalência, essa mesma saca de café ela está ali R$1.100, o que eu faço? Eu compro aqui no Brasil, que está mais caro, automaticamente eu vendo lá em Chicago, que está mais barato. Eu ganhei nessa transação bruto, tirando impostos, tirando custos, R$100. Multiplica isso, coloca isso em escala. Realmente você tem a possibilidade de movimentar e ganhar muito dinheiro. Mas esse é um mercado que não é aconselhável para as pessoas físicas se aventurarem. Da mesma forma como é possível ganhar dinheiro, é possível perder fábulas de dinheiro. Não são raras as histórias que a gente vê no dia a dia do mercado. Isso é mais conveniente para os investidores profissionais, gestores de fundos, que vão saber aí tirar a melhor forma de proveito desses mercados. Pensando, como eu comentei, os hedgers, né, eles atuam nesses mercados visando a proteção contra as oscilações dos preços dos ativos. Todos os ativos podem variar de preço. O hedger ele vai simplesmente pensar em perspectiva de futuro. Ele, nesse primeiro momento, ele não está preocupado tanto com o lucro, ele está preocupado com a proteção. O lucro pode ser uma consequência, mas ele está preocupado que se ele vai vender para fora do país, ele está preocupado com a oscilação do dólar, ele quer ter a segurança de um dólar pré-estabelecido, de um preço pré-estabelecido para daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, quando ele vai fazer a entrega, por exemplo. O exemplo, né, de forma aí bem objetiva, o produtor agrícola que participa do mercado futuro, ele vai travar o preço da venda dele. Então ele já pré-estabelece o preço via contrato desse material que ele está produzindo. Ou uma empresa que ela tem compromissos em dólares. Então o risco está associado à alta do dólar. Dólar subiu, opa, eu tenho que fazer meus pagamentos em dólar. Opa, eu vou gastar muito, posso me endividar, eu posso quebrar minha empresa com uma alta do dólar. Então, derivativos, para esse participante específico, que é o hedger, ele serve com essa finalidade de proteção. Por outro lado, o especulador, como eu falei, ele pode ter uma conotação um pouco pejorativa, mas muito longe disso. O especulador é uma pessoa ou um agente importantíssimo, porque ele provê liquidez para o mercado. Imagina que você tem só pessoas interessadas em comprar. Se você não tem quem queira vender, você não tem mercado, você tem preços travados, você não tem negócios. Então o especulador, ele participa muito ativamente em momentos muito específicos, geralmente no curtíssimo prazo, às vezes contratos com validade de apenas 1 dia, onde ele faz uma compra, uma venda rapidinho, uma venda, uma compra em curto espaço de tempo, cujo objetivo não tem nada a ver com o produto final. Não tem nada a ver se o boi vai engordar ou vai emagrecer e vai valer mais ou vai valer menos lá na frente, se o café vai ter uma boa venda ou uma má venda. Ele está preocupado com o fluxo e a variação dos preços no curto prazo para tentar ganhar com isso. Bem parecido com a lógica da análise técnica que o Lousada falou na aula de ontem sobre a parte de ações. Então, um dos exemplos mais práticos é justamente o day trade.
Marca bem essa palavra. O que é o day trade? Day de dia, trade de negócio. Faz um negócio em um único dia. Então, abriu o mercado, estou comprando, preço subiu no meio do dia, estou vendendo esse contrato, coloquei meu lucro no bolso, estou feliz com isso. Fiz a negociação errada, tomei um prejuízo. Se eu não quebrei com esse prejuízo, vou para casa, reflito, aprendo alguma coisa, volto no dia seguinte. É assim que é a vida do especulador financeiro. Por outro lado, o arbitrador é o participante que é parecido com o especulador. Por que ele é parecido? Porque ele está visando também o lucro, só que ele está visando o lucro dentro de uma estratégia específica, que foi o que eu disse no início. Ele evita assumir riscos diretamente. Ele compra e vende em um único negócio. Ele busca onde há distorções de preços. Identificou uma distorção de preço? Comprou no mercado barato, vendeu no mercado caro. Simples assim. Tá? Ele limita a sua exposição em risco, ele visa capturar distorções de mercado. O mercado ele é muito ágil. Então, existem poucos espaços de distorção. E a ação do arbitrador, ele justamente vai eliminando esses espaços de distorções de preços. Mas são participantes também que, quando acertam a mão, ganham bastante dinheiro. Isso, né? Principalmente as tesourarias de grandes bancos e alguns fundos de investimento também. Indo para a parte especificamente dos produtos. Ou das variações de derivativos. Isso aqui é a parte conceitual, isso aqui é fundamental, porque vocês serão cobrados nas provas das diferenças dos tipos de contratos. Então, primeiro de todos, que é o mais simples, é o mercado a termo. O que é o mercado a termo? É um mercado onde existem acordos privados. Eu sou o produtor, você é o consumidor. E a gente vai ter um compromisso no futuro. Eu quero vender para você, mas eu não tenho para vender agora, eu vou vender no futuro e você se compromete a comprar de mim no futuro. Então a gente combina uma data futura onde esse negócio vai acontecer e a gente combina a partir de agora um preço. Esse preço me protege e esse preço você já sabe que é o que você vai ter de custo lá na frente. Volto ao exemplo do produtor de milho. Hoje eu não tenho milho, mas eu vou produzir e eu vou te entregar lá na frente. Eu quero garantir o meu preço a partir de agora. E você vai comprar a partir de agora uma entrega que eu te garanto lá na frente. Então isso tem uma característica que é muito particular de cada tipo de contrato. Exemplo, você pode fazer um contrato de compra e de venda no formato que você quiser. Ou seja, ele é customizado, ele não é padronizado. Ele vai muito de acordo com a necessidade de quem está fazendo. Existe o mercado de bolsa. O que é o mercado de bolsa de valores? É o mercado onde acontecem as negociações padrões. Compra e venda daquilo que é tabelado, daquilo que tem preço explícito. Mercado a termo é um mercado feito entre parte e contraparte. A gente vai no mercado chamado de balcão. O que é o mercado de balcão? É um ambiente na bolsa e que não acontece para todos os participantes. Acontece entre duas pessoas específicas que compram e vendem especificamente um único ativo, um único contrato. Frisa bem isso, anota no seu caderninho agora que isso tem um risco de crédito, porque se eu estou me comprometendo a vender e uma pessoa está pagando porque vai receber lá na frente, corre o risco de que eu não consiga entregar. E que tipo de risco que é esse? O risco de crédito. O que é risco de crédito? É o risco de calote. Então, todo o contrato a termo, ele tem, dentro da composição do preço dele, ele tem um aumentozinho de leve, que faz parte do preço, que justamente cobre o risco de crédito. Então, é simplesmente isso. Hoje, estabeleça um negócio a ser cumprido lá na frente. Quanto lá na frente? Depende do contrato. Ele é entre parte e contraparte. Pode ser daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, ou mais, ou menos. Ele é extremamente flexível. Ele é feito entre parte e contraparte. Pode ter o compromisso da entrega financeira ou da entrega do ativo que estão negociando, ou pode ser
apenas da liquidação financeira, isso a gente vai ver um pouquinho à frente na parte de NDF, mas o fundamental é, estou correndo risco de crédito. Isso é o fundamental, grava bem isso. Exemplo, né? um produtor, um torrefador de café. Então você tem um processo que é o início da safra. O produtor ele não tem nenhuma garantia de quanto que estará o preço lá na frente. O preço estará a critério do mercado. O mercado estabelece o seu preço justo a partir de oferta e demanda. Então, como tem alguém interessado nesta compra e eu quero fazer a venda, a gente monta um contrato que garante o preço dessa safra lá na frente. E, novamente, ela pode acontecer com a entrega. Então, eu freto um caminhãozinho, ele vai lá e entrega para quem está comprando. Ou ele pode acontecer simplesmente pela troca financeira. Estabeleci um preço, ele está maior, paga ou recebe a diferença. Simples. Combinei um preço a partir de hoje para ser negociado lá na frente. Risco de crédito. Outra modalidade dentro ainda do contrato a termo é o NDF, que é o Non-Delivery Forward. O que é esse Non-Delivery Forward? O forward é daqui para frente. O que é o contrário disso? É o backward. Daqui para trás. Então, forward, estou olhando para frente. O non-delivery, onde não tem a entrega propriamente dita. Então, os tipos de contrato a termo que não tem a entrega física, tem só a liquidação financeira, eles têm esse nome, que é NDF. Grava bem isso também, porque costuma cair bastante na prova. Não vai cair a parte de cálculo de um NDF, para você calcular qual que é a diferença financeira, mas se cair esse trio de letrinhas, esse conjunto de letrinhas, é referente a onde não há entrega física, há apenas a liquidação financeira. Por isso que ele tem esse nome, Non-Delivery Forward, lá na frente. Tá? Então, a parte contra parte é apenas quem ganhou dinheiro recebe, quem está na parte perdedora desse contrato paga a diferença, os dois apertam as mãos e acabou o contrato naquele momento. Dentro do mercado a termo, como que funciona a parte da tributação? Quando quando acontece o vencimento do contrato, a alíquota de imposto de renda é de 15%. E ela vai acontecer, qual que é o fato gerador? É quando tem o encerramento da liquidação, quando acaba o contrato a termo, quando a parte e contraparte se encontram, física ou virtualmente, né? Liquidou agora, quem pagou, quem recebeu, quem teve lucro nesta posição vai ser tributado em 15%. Ah, mas eu tive prejuízo. Então eu posso ter esse prejuízo compensado em uma nova operação, exceto se for o day trade. Exceto se for ali num contrato curtinho, onde eu comprei e vendi no mesmo dia. Tá legal até aqui, pessoal? Outro contrato. Tá? A gente foi para a parte de termo. Tá? Lembra que eu falei que são 4 variedades? Então a gente falou do mercado a termo, agora a gente vai falar do mercado futuro. Tá? Muito parecido com o que é o mercado a termo. Qual é a semelhança? Eu estou hoje, no dia presente, negociando um preço e uma expectativa futura, algo que pode vir a acontecer no futuro. Eu quero ter a segurança de que a partir de hoje eu estou travando um preço no futuro, parecido com o termo. Qual que é a diferença? O mercado a termo, eu comprei hoje e eu vou liquidar lá na frente, pode ser só a diferença financeira ou pode ser a entrega daquilo que a gente está negociando. O mercado futuro funciona assim. A diferença é que no dia a dia existe um mecanismo chamado ajuste. O que é ajuste? Todos os dias é contabilizado. Se eu comprei e o mercado está subindo, eu ganho no dia. E ao contrário, se eu comprei e o mercado está caindo, eu pago essa diferença no dia. Então, todos os dias tem alta e tem queda do mercado. Então, todos os dias eu recebo um pouquinho ou eu pago um pouquinho. Quando chega lá no vencimento,
Lembra que o mercado a termo, você liquida a sua posição ganhando ou perdendo tudo aquilo que aconteceu durante o período do contrato? Aqui no mercado futuro, toda variação financeira, todo lucro ou todo prejuízo aconteceu na vida do contrato. Se o contrato é de 1 ano, todos os dias úteis eu vou ajustar, ganhar um pouquinho ou perder um pouquinho. Quem faz esse ajuste? Bolsa de valores. Eu tenho esse contrato registrado na bolsa, se eu estou comprando, se eu estou vendendo. Uma contraparte. Ganham nesta variação diária de preços ou perdem nessa variação diária de preços. Chegou no último dia do contrato, ele apenas tem aí a liquidação do contrato. Rodrigo, isso tem tudo a ver com o mercado DI futuro. Exemplo, quando você compra dólar futuro, tá? Fácil, dólar futuro, é só saber quanto dólar vai estar no futuro, não é tão simples assim. Tem uma expectativa de preço no futuro. Então, quem compra e quem vende dólar futuro, ou quer ter a moeda, ou quer se livrar da moeda. DI futuro, o que é o DI? DI é taxa. Então você não compra e vende taxa, você compra e vende PU. Você compra e vende a variação diária de preços. Taxa de juros pode subir, taxa de juros pode cair diariamente. Se eu acredito que vai subir, eu me posiciono para uma alta. Se eu acredito que vai cair, me posiciono para uma queda. Simples assim. Exatamente, Rodrigo. DI futuro para 2021, 2025, 2030. A partir de hoje, você tem perspectiva de preços negociados lá na frente. Você negocia a partir de hoje. Você não está prevendo o futuro. Não é essa a proposta. A proposta é que o mercado, todos os dias, ele tem uma perspectiva do preço que estará acontecendo lá na frente, com base em inflação futura, com base na quantidade de informações disponíveis. E hoje, no momento presente, eu tenho a oportunidade de me posicionar em taxa de juros, tanto para alta quanto para queda. Ou os outros exemplos, para dólar, ou para bolsa, ou para as commodities e por aí vai. Até aí, claro, pessoal, tá tranquilo? Tamo junto, todo mundo respirando e sobrevivendo. Então, indo adiante, por que existe o mercado futuro? Existe muita incerteza em relação à variação dos preços, né? Então, o mesmo exemplo cabe na agropecuária, cabe no setor financeiro, cabe nos setores produtivos. E isso atende os mesmos participantes, ou hedger, ou especulador, ou arbitrador. Todos esses participantes podem se posicionar no mercado financeiro. E aí a questão da escolha, se é mercado a termo ou mercado futuro, está muito linkado à necessidade particular. O mercado futuro, por exemplo, ele é padronizado. Então você tem o contrato de dólar futuro, ele é o mesmo para todo mundo. Você está comprando e vendendo uma cotação que está na tela, que é a mesma para todo mundo. Então o mercado futuro, ele é padronizado. Você vai comprar contratos certos e fixos. Você não está criando a roda. Quando você tem uma necessidade específica e pontual, muito pertinente ao seu negócio, o mercado a termo ele é mais apropriado. Por quê? Porque ele é um mercado customizado. Ele é um mercado não padronizado. Por isso que ele tem risco de crédito. O mercado futuro tem risco de crédito? Não. Por quê? Porque você está liquidando o ajuste financeiro todos os dias. O mercado subiu ou o mercado caiu, todos os dias você tem aí alguma pequena variação a seu favor ou contra você. Então você não tem o risco de crédito, é a própria bolsa que faz esse ajuste diariamente. Ah, mas e se eu tenho que fazer o pagamento e eu não pago, não é um risco de crédito? A bolsa liquida a minha posição. Por quê? Para eu me posicionar no mercado futuro, eu tenho que colocar garantias. Que garantias? Um título público, por exemplo, cotas de fundos, por exemplo, um CDB que tem a liquidez, por exemplo. Então, se eu sou chamado no ajuste e eu não pago, a corretora ela é obrigada a liquidar minha posição para cumprir com o contrato. Ok? Então,
Grava esse slide. Até aqui, esse slide é o mais importante de toda essa conversa que a gente teve até agora. Qual que é a diferença do mercado a termo e mercado futuro? Lembrando novamente, é a parte conceitual que é a parte mais importante. Printa essa tela, tira a foto, guarda, faz a anotação em cima. Porque isso aqui é o que você tem de mais importante, é o fundamental. Mercado a termo. Todas as informações que estão na coluninha da esquerda. O acerto é só no vencimento. E o futuro? Ajuste diário. Mercado a termo. A negociação acontece no mercado de balcão, mercado entre parte e contraparte. Mercado futuro. Esse negócio acontece em bolsa. Então, os contratos eles são padronizados de acordo com aquilo que tem disponível na bolsa. E tem risco de crédito? Mercado a termo. Mercado futuro? Não tem risco de crédito. Ok, pessoal? Dentro do mercado futuro, né, então, as semelhanças é que as partes, né, então, elas acordam um preço de compra e um preço de venda acertados a uma certa quantidade a um determinado preço. Basicamente isso. Prazo, quantidade e preço. Esses três elementos que você tem para um contrato derivativo futuro. Como que funciona a tributação do mercado futuro? É parecido com o mercado a termo. A diferença é que o mercado futuro ele é um mercado mais líquido, ele é um mercado que dá mais oportunidade para você fazer day trade em relação ao mercado a termo. O mercado a termo ele é muito limitado. Para você conseguir vender a sua posição, vai depender do outro participante que comprou ou que vendeu sua posição, vai depender se ele topa se desfazer antes do prazo. O mercado futuro ele é super dinâmico, tem muita liquidez, então você pode comprar e vender no mesmo dia com muita facilidade. Então é mais comum você ter day trade no mercado futuro. Como que funciona o imposto de renda num day trade? Novamente, abri o mercado, comprei, no meio do dia vendi, ou vice-versa. Abri o mercado, vendi, no meio do dia comprei. Ganhei nessa história toda 20% de imposto de renda. Como é que funciona o imposto de renda no day trade? Você tem o chamado de dedo duro. O que é o dedo duro? A corretora ela vai emitir a sua nota de negociação. Nessa nota de negociação, ela já retém na fonte 1% do ganho. Essa retenção sinaliza para a Receita que o investidor ele vai ter que fazer o pagamento da diferença, totalizando 20% de imposto de renda. Vai ter que recolher uma DARF, tá bom? Isso acontece no mercado de day trade. E se não for o mercado de day trade, se a negociação não aconteceu no mesmo dia, a liquidação, compra e venda, vende e compra, se não foi no mesmo dia, então é uma operação normal. Se eu comprei hoje e vendi amanhã, não é day trade. O que importa é se aconteceu no mesmo dia ou não. Então, se aconteceu uma negociação que não é day trade, como é que funciona o dedo duro? É 0,005 na fonte. Pequenininho assim. Só que esse pequenininho é o dedo duro. Por quê? É uma sinalização que a corretora dá para a Receita de que, opa, o investidor ele teve uma negociação. Ele vai ter que fazer o recolhimento. A Receita sabe disso e está esperando. Como é que funciona? Recolhimento via DARF até o final do próximo mês. E como é que funciona o imposto de renda para operações que não são day trade? 15% na fonte, descontando o dedo duro. Então, dedo duro, a corretora recolhe. O restante do imposto de renda, eu pago a diferença via DARF. Então, sendo repetitivo, no mercado de day trade ou na operação de day trade, é 20% total. Corretora recolheu na fonte 1%. Eu tenho que pagar a diferença. Não é 20 mais 1, é 20 no total, tendo uma antecipação pela corretora. Operação que não é day trade, a gente vai chamar de normal, é 15% no total. A corretora fez a retenção na fonte de 0,005. Deixei de recolher. A corretora já anunciou para a Receita que você teve uma operação de ganho. Então você vai ter problemas com a Receita se não fizer esse recolhimento. E de quem é a responsabilidade de recolher? Do próprio investidor. Tá? Tive perda nesse mercado.
funciona da mesma maneira que o mercado a termo. Você pode fazer a compensação financeira, tá bom? Os seus ganhos auferidos em operações posteriores podem ser compensadas com algum prejuízo que você teve. Tive um prejuízo hoje. Aí a corretora cria um estoque de prejuízo, tá bom? Cria uma conta gráfica. Então, tive ali R$1.000 de prejuízo. Fica ali registrado meus R$1.000. Fiz uma outra operação que eu tive lucro. Opa, esse lucro eu não vou pagar imposto de renda dele compensando o prejuízo que eu tive. Já tive um prejuízo, então vou pagar menos imposto de renda. É bom ter prejuízo? Muito ruim. Mas numa operação futura que você tenha lucro, você tem aí uma pequena vantagem tributária, porque você teve um prejuízo que ele vai servir para compensar futuros ganhos que você tenha, tá bom? Rodrigo, o dedo duro ele está presente no day trade, ele está presente no mercado de ações, ele está presente, não importa exatamente qual é o mercado, se o mercado é de ativos à vista ou se é de derivativos, e não importa se é day trade ou se é uma operação normal, o que importa é que teve lucro, você vai ter que tributar, e o mecanismo que a Receita tem de segurança de que você não vai fugir da tributação é a corretora que faz esse recolhimento. A corretora é obrigada, a corretora é fiscalizada em relação a isso. Então, teve dedo duro, sinaliza, opa, daqui a um mês e pouquinho, né, o fechamento desse mês e o fechamento do próximo, vai ter um recolhimento da pessoa que teve ganho nesse mercado. Tanto faz, se ações ou derivativos. Funciona assim em mercado de fundos também, tá? Você tem compensação de prejuízo. Indo adiante, pessoal. Até aqui, vamos sempre voltar, né? A gente saiu ali da primeira estação do metrô, a gente está caminhando para chegar na última, a gente está quase chegando na metade do caminho. O que a gente viu até agora? O que é derivativo? Quem participa do mercado de derivativos? E dois tipos até agora. Mercado a termo, lembrando que o mercado a termo ele pode ou não ter a entrega, se ele não tem entrega é NDF. E a gente viu também o mercado de futuros, as peculiaridades, aquilo que é parecido, aquilo que é diferente. Lembra, mercado a termo, risco de crédito. O mercado futuro não tem risco de crédito e tem ajuste diário. E entra nessa história toda o mercado de swap. Então, o que é swap? Tá? Mercado onde você tem troca de fluxo financeiro. Simplificando toda a história. Eu tenho uma dívida em dólar e, ao mesmo tempo, eu ganho nas aplicações financeiras taxas de juros. Eu ganho CDI e eu vou ter que pagar dólar. Eu tenho um descasamento aí nessa história. Eu posso buscar, parecido com o mercado a termo, eu posso buscar uma contraparte, então eu posso fazer um contrato customizado para atender à minha necessidade. Então, qual que é a minha preocupação se eu tenho um passivo, se eu tenho uma dívida em dólar? O problema é se o dólar subir. Se o dólar subir mais em relação àquilo que eu ganho na renda fixa, no mercado DI, eu vou ter um prejuízo. Aí pode ter aí algum amigo, algum participante de mercado que acredita, não, o dólar não vai subir, ao contrário, eu acredito que ele vai cair. Eu quero ganhar com essa queda. Então, como que se posiciona? Você troca fluxo financeiro, você não troca o investimento em si. Então, eu tenho um passivo em dólar e o meu ativo é remunerado por taxa de juros, eu faço um contrato que por um determinado período eu inverto isso. Tá? Então eu passo a receber em dólar e passo a dever em taxa de juros. É um contrato que é padronizado, então é entre parte e contraparte, parecido com o mercado a termo. A contraparte ela está na posição inversa, então ela está fazendo exatamente o contrário, ela está comprando o meu passivo em dólar, então ela passa a querer que o dólar suba e ao contrário, está ficando passivo em taxa de juros. Então, tanto faz o que acontece com o mercado de juros, né? Se cair vai ganhar menos, se subir vai ter que pagar um pouquinho mais e atende ao meu interesse. Então você tem
parte contra parte negociando fluxo financeiro. É apenas o fluxo financeiro. Você não está trocando a sua dívida, você não está trocando o seu compromisso. É apenas o fluxo financeiro de um determinado período. Então, um exemplo do swap de taxa de juros, né, onde existe uma exposição em relação à incerteza dos juros. Você pode ter algum tipo de descasamento. Então, por um determinado período, eu tenho interesse de manter neutra a minha posição de juros. Faça um swap de juros. Tá? O cliente ele possui uma dívida indexada à inflação, mas ele não tem nenhum tipo de receita que acompanhe exatamente essa variação da inflação. Ou o cliente ele possui uma dívida em dólar, né? E essa dívida em dólar, ele quer trocar o seu risco cambial. Então, o mercado de derivativos como um todo, especificamente o mercado de swaps, ele serve para que você faça a troca de riscos. Por que alguém troca risco com alguém? Porque existe perspectiva contrária, não tem ninguém que tenha certeza absoluta do movimento dos preços. Alguém acha que vai subir, alguém acha que vai cair. As corretoras e as bolsas propiciam o encontro dessas pessoas que às vezes nem se conhecem diretamente, né? Às vezes é intermediado por corretora, o contrato é feito por um determinado período. Eu troco o fluxo financeiro. Então a palavra mágica do swap é troca de fluxo financeiro por um determinado período, tá bom? É isso que é o mais importante também. Tem o risco de crédito, tem o risco de que uma das partes se dê muito mal nessa história e não consiga cumprir. Tem os mecanismos de proteção? Tem. A gente vai ver um pouco mais no final, na parte das clearing houses. Mas o que é importante a gente entender até agora é que o mercado de swaps é simplesmente tenho um compromisso e eu não tenho como me desfazer desse compromisso. Eu posso trocar a variável de remuneração, o indexador dele. Então, aqui, como eu já falei, né, ele tem risco de crédito e o imposto de renda ele segue a tabela regressiva. Qual que é a tabela regressiva da renda fixa? Aquilo que vocês já viram nas aulas anteriores. Em 6 meses eu tenho 22,5%, a partir de 6 meses 20%, até um ano 17,5% e a partir de um ano 17,5% e a partir de 2 anos 15%. Aquela tabelinha regressiva que a gente tem nos fundos, que a gente tem na renda fixa. 6 meses 22,5%, a partir de 6 meses 20%, a partir de um ano 17,5%, a partir de 2 anos 15%. Tamo junto aí, galera? Dúvidas? Podem ir mandando as dúvidas escritas aí, que na medida do possível eu vou respondendo todas elas. Por quê? A gente já passou da metade de toda a aula de derivativos, tá bom? Recapitulando, o que são os derivativos, quem participa, quais são os principais mercados, a gente já viu 3 dos principais mercados. Tá? Mercado a termo, mercado de futuros, mercado de swaps. Até aqui, a gente dá uma pequena pausa. Por quê? A gente vai entrar agora no mercado de opções. E o mercado de opções, ele exige um pouquinho mais de conteúdo, um pouquinho mais de informações em relação aos outros 3. Não é difícil, só tem alguns detalhes para a gente se atentar a partir de agora, mas está tudo muito facilitado, tem alguns exemplos gráficos que vai ser fácil da gente gravar isso até o final dessa nossa aula, tá bom, pessoal? Então, o que significa o mercado de opções? Imagina hoje, né? Terminou a aula, sua cabeça está super cheia de informações, você resolveu sair para espairecer um pouquinho. Aí foi passear na avenida, aí viu uma loja de carros magnífica. E aí, por acaso, você encontrou o carro dos seus sonhos ali, o carro que você sempre quis ter, né? Então, mas foi a primeira loja que você entrou. Você ainda está meio confuso, cheio de informações da aula, você não sabe se deve comprar, se não deve comprar, mas você sabe que deveria fazer uma pesquisa. Então você chega para o vendedor e fala: gostei muito desse carro, mas ainda não tenho certeza se vou querer ficar com ele agora. Mas eu queria fazer uma pesquisa aqui nas concessionárias da região. Talvez essa pesquisa vai demorar aí umas 3 horinhas.
mas eu queria que você segurasse esse carro para mim. Não venda ele para ninguém, porque daqui a 3 horas, se eu não achar nenhum outro preço melhor do que esse, eu volto e compro aqui com você. Aí o vendedor vai falar, de graça não. Você me paga um valor, esse valor garante que eu não vou vender esse carro para ninguém até que você decida voltar. E se você não voltar, tá liberado para eu vender para quem estiver interessado. Tá tudo acertado? Tá tudo acertado. Aí a gente já tem a denominação do mercado de opções. O que é uma opção? É um mercado onde você negocia direito de comprar ou de vender algo no futuro. Tá? O que eu quero comprar? Aquilo que eu acredito que vai subir de preço. O que eu quero vender? Aquilo que eu acredito que vai cair de preço. Então, dentro do mercado de opções, eu tenho uma gama de variedade que me permite comprar ou vender. De qual forma? Pagando um prêmio. Então, prêmio é a palavra-chave, é a palavra mais importante que você tem dentro do mercado de opções. Escreve prêmio desse tamanho quando você estiver escrevendo opções, porque prêmio é o nome do jogo. Quais são os tipos de opções que você tem? Uma call. O que significa call? Você está pagando um prêmio que vai te dar o direito de comprar o ativo que você quer no futuro, a um preço pré-estabelecido. Outro tipo é a put. A put você está pagando para ter o direito de vender um determinado ativo a um preço pré-estabelecido. Então, call eu pago para comprar. Put eu pago para vender. Ora, se eu acredito que o carro que eu tenho hoje, ele vale 20 mil reais, e eu tenho algumas informações de mercado que ele vai se desvalorizar, está tendo um recall gigantesco, as pessoas vão querer vender esse carro, ele vai se desvalorizar, vai valer 17 mil. Ora, eu posso ter uma put, eu pago uma put que me dá o direito de vender ele a 20 mil caso esse preço caia. Quem comprou essa put quer que o preço suba, né? Quer que a todo custo o preço vá além de 20, 21, 22, 25 mil se for possível. Então, novamente, o mercado ele é feito entre parte e contraparte. Sempre tem alguém querendo comprar, sempre tem alguém querendo vender. Tudo isso que a gente está falando são as sofisticações que existem, são os mecanismos que existem de comprar ou de vender. Cada tipo vai atender a um interesse ou uma necessidade específica. Então, sobre o mercado de opções, né? Tanto no caso da call como no caso da put, em ambos os casos, você tem um direito adquirido de negociação com um prazo estabelecido. Um direito tanto de compra quanto um direito de venda. Tudo isso definido em um contrato, tudo isso é negociado em bolsa, tudo isso é padronizado. Tudo isso é igual para todo mundo que vai participar do mercado. Ele não é um mercado customizado. O que é customizado em derivativos? Termo e swap. O que é mercado aberto? O que é o mercado de bolsa? Futuros e opções. Eles são com base em contratos padronizados. Então, um exemplo. O seguro do carro, né? No seguro, você paga um prêmio para a seguradora. O que significa esse prêmio? Significa que eu estou pagando um valor, carro vale 20 mil reais. Exemplo, que o seguro esteja R$1.000. Então, com esses R$1.000, caso o meu carro seja roubado, sofra um acidente, ele se desvalorize, com esses R$1.000, que é o meu direito, eu vou ter o meu carro de volta, o preço do carro de volta. Então, a partir de R$1.000, eu tenho o direito dos 20 mil. Tá? Então, o que acontece? Se não acontecer nada com o carro, esse seguro que eu paguei, ele foi o lucro da seguradora. Tá? Eu tive simplesmente um custo, mas esse custo foi uma segurança que eu tive por um determinado período de que se acontecesse qualquer coisa com o meu carro, eu estaria blindado. Quais são os tipos de opções? Você tem as chamadas opções europeias. O que significa opções europeias? Você tem uma data pré-estabelecida.
dentro dessa data pré-estabelecida, que é o vencimento da opção, só pode finalizar ela nessa data. Eu não tenho uma saída antecipada, eu não tenho uma liquidez antecipada. Mas, por outro lado, para quem quer um mercado de alta velocidade de entrada e de saída, você tem as opções que são chamadas de americanas. Então, uma opção americana você pode comprar e vender a qualquer momento. Tanto comprar uma call, quanto comprar uma put, quanto vender uma call, quanto vender uma put. Americanas te dá a liquidez da negociação diária. Europeia é exclusivamente no vencimento. Quem são os participantes, né, do mercado de opções? Você tem duas figuras principais. É o titular da opção, é o que detém o direito de comprar ou de vender. Por outro lado, você tem o vendedor dessa opção. O vendedor é chamado de lançador da opção, tanto da opção de compra quanto da opção de venda. Você tem o titular, ele está pagando para comprar ou para vender. O vendedor, ele recebe para garantir essa negociação que acontece no futuro, tanto de compra quanto de venda. Essa tabelinha vai facilitar muito a vida de vocês também, tá? Grava ela aí, pode dar um print na tela. Os dois tipos de opções, que é o que a gente tem aqui, call e put. Call, você tem o direito de comprar, ou, por outro lado, né, o titular, ele paga um prêmio para ter o direito de comprar. Por outro lado, o lançador, ele recebe um prêmio e ele tem a obrigação de vender. No caso de uma put, o titular, ele paga um prêmio para ter o direito de vender. E o lançador, ele recebe um prêmio, ele recebe um dinheiro, mas ele é obrigado a comprar. Então, no caso da call, titular e lançador, e no caso da put, titular e lançador. Call e put, call e put. Tá? É essa relação que existe. No caso da call, quem paga escolhe se quer comprar ou se quer vender, e o lançador, ele é obrigado a comprar ou vender dependendo de como ele está posicionado. No exemplo do carro, compro uma call e o preço do carro sobe até 25, eu tenho a obrigação, a opção de realizar a compra no valor a 10k. Caso eu desista, é possível. Funciona da seguinte forma, Rodrigo. Imagina que o preço do carro é 25 mil. O preço hoje. Só que o preço ele pode mudar. Ele pode ir para 26, 27 ou pode cair. Então, você vai negociar um contrato de compra ou de venda, ou uma call ou uma put. Digamos, você quer comprar esse carro, a 25 mil. Tá? Você pode comprar uma call pagando, digamos, exemplo, 500 reais. 500 reais é o que te garante que em algum momento no futuro você vai comprar esse carro por 25. Se esse carro estiver valendo mais do que 25, estiver valendo 26, 27, 28, opa, lindo! Você pagou 500 reais, comprou por 25 e automaticamente você pode vender no mercado por 26. Tá? Então, você ganhou R$1.000 tirando 500 do custo da opção, embolsou 500 só por uma variação de preço. É assim que funciona. Beleza? Tamo junto? Esses gráficos que eu coloquei, eles vão facilitar muito a vida de vocês, porque vai cair na prova exatamente assim. Vai cair uma figurinha assim, perguntando, isso é compra de call, isso é compra de put, isso é venda de call, isso é venda de put. Então, o que isso significa? Esse gráfico aqui, subindo ou caindo é o preço do ativo. E a linha horizontal é o tempo que vai passando. Então, quando você simplesmente compra um ativo, você está esperando que ele suba. Se ele cair, você perdeu o dinheiro. Se ele subiu, o céu é o limite. Por outro lado, quando você vende um ativo, você está esperando que ele caia.
Se você vendeu o ativo, ele subiu, você está perdendo dinheiro. Se ele caiu, você está ganhando dinheiro. Então o mercado de opções ele vem aí para trazer preços específicos e travas de preços específicos. Aqui na compra de call, você pagou um prêmio. Tá vendo que a gente está vermelhinho aqui na saída? A gente pagou um prêmio para quê? Se o preço suba, eu exerço esse prêmio, eu exerço essa opção a partir do preço que eu pré-estabeleci, tá bom? Por outro lado, se o preço caiu, eu perdi o prêmio que eu paguei. Exemplo novamente do seguro do carro. Paguei R$1.000 para segurar meu carro, tá bom? O preço está segurado e eu tive um custo de R$1.000. Se não aconteceu nada com esse carro, eu perdi os R$1.000. Foi o valor que eu paguei. Eu não tenho esses R$1.000 de volta. Por outro lado, se teve algum acidente com esse carro, esses R$1.000 me dá o direito sobre os 20.000 de ter isso de volta. Bom, como é que funciona uma venda de call? Estou comprando o direito de vender alguma coisa no futuro. O que eu quero vender? Alguma coisa que pode cair de preço. Então, digamos, as ações da Petrobras estão hoje a R$20. Tá? Se eu acredito que essas ações podem cair de preço, tá? Se as minhas análises me levam a crer que o preço justo deveria ser abaixo de 20, eu posso fazer uma opção de venda, eu pago para ter o direito de vender a R$20. Se o mercado caiu abaixo, caiu a 17, eu tenho o direito de vender a 20. Então eu ganhei em relação ao mercado. Se eu não fizesse esse contrato, exemplo aqui do gráfico anterior, o preço caiu, foi lá derretendo, saiu de 20, 19, 18, 17, eu vou vender a preço de mercado. Se eu paguei uma opção, eu tenho um custo no primeiro momento, olha aqui o gráfico vermelhinho, eu tenho esse custo no primeiro momento e automaticamente se o mercado cai, eu vendo ao preço que eu estabeleci e quanto mais cair, maior é o meu lucro. Na venda de call e na venda de put, lembra que você tem o titular da opção e aqui você tem o lançador da opção. Então, para que alguém compre uma call, alguém está vendendo uma call. Para que alguém venda uma call, você tem que ter... Desculpa, para que alguém compre uma call, você tem que ter uma venda de call. Né? Para que alguém venda uma put, aqui é a put, você tem que vender uma put. Como funciona essa relação de call e put? Acredito que algo vai subir. Pago um prêmio, pré-estabeleço o meu objetivo futuro. Acredito que o preço vai cair. Pago um prêmio e garanto que eu vou fazer uma venda no futuro. No caso da put, exemplo ao contrário, eu recebo para garantir eu recebo e eu sou obrigado a vender ou a comprar no preço pré-estabelecido. É assim que funciona. Talvez aqui fique um pouco mais fácil, né, de entender, né, os fatores que alteram os preços. Né? O preço à vista, como funciona na opção de compra. Esse mais é quando se valoriza, esse menos é quando cai. Então, o preço à vista do ativo na opção de compra, se ele sobe, o preço da opção sobe. Por causa da opção de venda, cai. Preço do exercício na opção de compra. Se o preço do ativo sobe, o preço da opção cai. Na opção de venda, sobe. Volatilidade é um outro fator. O que é a volatilidade? É a oscilação dos preços. Tanto na opção de compra quanto na opção de venda, quanto mais volatilidade você tem, maior é o preço. Maior é a incerteza, maior é o preço. E o prazo em relação ao vencimento. Quanto mais longo o prazo, maior é o preço, tanto da opção de compra quanto da opção de venda. Por exemplo, uma estratégia de alavancagem que pode funcionar no mercado de opções. Um investidor, né, que está atento ao preço das opções, então ele decide investir R$100.000 em uma ação de uma empresa qualquer. Então o preço unitário dessa ação é de R$20.
Então, o que ele está esperando? Se ele comprou, ele está esperando que o preço dessa ação suba. Se o preço da ação subir, digamos, 10%, ele vai ganhar, né, em cima do preço original que ele investiu. Então, ao invés dele comprar as ações propriamente dito, ele pode comprar opções de compra. Digamos, pagou R$50 em cada uma única opção ao preço de 20. Se a ação subir além dos 20, ele está ganhando simplesmente a variação do preço a partir de um prêmio que ele pagou. Pagou 50 centavos, a ação subiu além de 20, subiu para 21, 22, 23. Ele comprou o direito de vender a um preço pré-estabelecido. Como funciona a tributação no mercado de opções? A alíquota de 15%, então você tem imposto de renda retido na fonte, a alíquota também o dedo duro, né, de 0,005, que é o dedo duro, e aí no final do mês seguinte você tributa a diferença. E o fato gerador acontece sempre no momento do final da negociação. Então, encerrou o prazo da negociação da opção, teve ali, exerceu ou não exerceu, teve lucro, vai pagar 15%, já tendo a antecipação do dedo duro, de 0,005 na fonte. Quem é a responsabilidade do recolhimento? Do investidor. E no caso da compensação de perdas, acontece da mesma forma que os outros mercados. Tive prejuízo no mercado de opções, tem um estoque de prejuízo, né? Tenho ali uma reserva, onde nas negociações futuras eu vou usando isso para compensação. Isso quem dá é a própria corretora. No caso de day trade, você tem a alíquota de 1% aplicada diretamente na fonte e a diferença fica em 19%, totalizando os 20%. Então, mercado de opções, day trade é 20% e não day trade é 15%. Agora a gente vai passar para um outro assunto, que é o COI. O que é um COI? É o Certificado de Operação Estruturada. Então, o COI ele nada mais é do que um tipo de aplicação financeira bastante flexível, bastante inovador, que ele vai unir elementos de renda fixa e elementos de renda variável a partir de derivativos. Então, um exemplo de um COI, você pode ganhar ou tentar ganhar mais do que qualquer aplicação de renda fixa, um fundo de renda fixa que você tenha, a partir, por exemplo, da variação de alta ou de queda da bolsa de valores, por exemplo, sem a exposição diretamente no mercado de bolsa. Então, você tem um único tipo de aplicação que aí você vai combinar, ou bolsa, ou dólar, ou mercado externo. Então, você tem possibilidade de ter ou seu valor original protegido, ou você tem a possibilidade de ter um ganho mínimo, ou você tem proteção parcial do capital. Então, exemplo, digamos que a Bolsa de Valores esteja hoje em 90 mil pontos, tá bom? Qual que é a perspectiva da Bolsa de Valores? Pode ou subir ou pode cair. Digamos que o mercado seja um mercado agora de alta. Então, eu quero que a Bolsa suba, mas ao mesmo tempo não quero me expor a essa oscilação da Bolsa. Sou um investidor muito inexperiente. Eu sou um investidor que ainda não me sinto à vontade de comprar ou de negociar as ações. Então, o que eu posso fazer? O banco vende um COI. Para mim, o que é um COI? Um COI é uma aplicação de prazo fixo, digamos 1 ano. Digamos que se a Bolsa sobe 20%, eu ganho a variação integral da Bolsa. E se a Bolsa cai? Eu não perco meu dinheiro. Eu tenho a proteção, nesse exemplo aqui, total do capital investido. Quanto que eu ganharia numa renda fixa aí na atual taxa de juros no prazo de 1 ano? 6,5%. E a Bolsa? Nesse exemplo que eu dei, pode subir 20%. A Bolsa subiu, eu ganho uma alta maior do que a renda fixa. Bolsa caiu, eu não comprometo o valor original que eu investi. Então, quem é que faz a emissão de um COI? São bancos. Então, tem risco de crédito. É o próprio banco que faz a emissão do COI. Então, é como se você estivesse emprestando dinheiro para o banco, semelhante ao CDB. A diferença é que é um prazo fixo e é uma operação pré-estabelecida, uma operação customizada.
O COI ele tem data de vencimento fixa, ele tem um valor mínimo, geralmente, né, dependendo muito da instituição, vai ali pedir 20, 25 mil reais, 50 mil reais, algumas instituições mais flexíveis, 10, 5 mil reais. E aí, cada COI ele é personalizado, ele vai trabalhar com um indexador específico, com um prazo, com um valor específico. O imposto de renda, ele segue a mesma tabela da renda fixa, aquela tabela regressiva, aquela tabela que a cada 6 meses vai diminuindo, como já foi explicado, né, no caso do imposto de renda fixa. Ele pode ter ou não liquidez antecipada, vai depender sempre da instituição financeira que faz a emissão. E a lâmina do COI, isso aqui é o mais importante, a lâmina ela chama DIE, que é o Documento de Informações Essenciais. A lâmina que você teria, né, o documento comercial para qualquer fundo, chama-se lâmina. No caso do COI, esse documento com as informações chama DIE, Documento de Informações Essenciais. Isso também costuma cair bastante nas provas. A instrução normativa que regulamenta a distribuição dos COIs é a 569, Instrução CVM e CVM 569, que foi datada em outubro de 2015. Então, o que ela diz? O capítulo 2, que os bancos comerciais e as caixas econômicas e os bancos múltiplos, sem carteiras de investimentos, elas podem fazer a emissão e a distribuição diretamente de COIs. Então, as instituições financeiras, seguindo esse normativo, elas podem fazer a distribuição para os investidores finais, né? Os investidores que são clientes dessas instituições. O material publicitário dessa instrução normativa diz que tem que ser muito claro, diz que tem que ser um material com as informações totalmente explícitas, não pode ter informações duvidosas, informações que levem à indução de que o investidor tome uma decisão baseada em um cenário que não é possível ser concretizado. Tem que ser explícito se está protegendo o total do capital ou se é uma proteção parcial, se o investidor ele pode ter perda, uma perda limitada, mas se ele pode ter perda nesse COI. Tem que ter ali em letras maiúsculas de que é obrigatória a leitura das informações essenciais antes de aplicar nesse certificado. Você tem que deixar destacado que se você tem liquidez antecipada ou não, e mencionar que a rentabilidade sempre que é apresentada é uma rentabilidade bruta. Você vai ter que fazer o recolhimento de imposto de renda, que nesse caso acontece na fonte. Você não tem tributação por parte do investidor fazer recolhimento na DARF. É uma tributação na fonte. Indo agora para a última parte da nossa aula, você tem as clearing houses. O que é uma clearing house? Dentro das bolsas de valores, você tem um departamento que ele é responsável pelo registro dos negócios e faz também o monitoramento das posições. Lembra que eu falei lá no mercado de futuros que você tem o ajuste diário e que as corretoras são obrigadas o investidor ele vai ter no mercado de futuros, ele vai ter que pagar ou receber o ajuste. E esse contrato, quem é exercido? É a corretora. E a corretora, onde que ela se garante? Dentro da clearing house. A bolsa de valores tem um departamento que é exatamente feito onde você, investidor, tem que colocar as garantias, você é obrigado a colocar as garantias, e essas garantias podem ser exercidas no caso ali de que você tem uma perda no contrato derivativo. Então isso funciona como uma segurança tanto para a bolsa quanto uma segurança para a corretora. Se o investidor não paga o seu compromisso, quem é chamado a responsabilidade é a corretora. Imagina a corretora pagando a responsabilidade de todos os investidores. A corretora quebra. Então foi constituído esse mecanismo de segurança que é uma clearing house, que está dentro da bolsa de valores. Então as principais responsabilidades: uma liquidação diária, as responsabilidades são liquidações diárias de perdas de ganhos, exigência das margens iniciais,
ele vai dar limites de oscilações diárias para preços, né? Trazendo aí limites de exageros que podem acontecer no mercado. Esses exageros podem levar aí a quebra de investidores, então as clean houses estão ali monitorando oscilações de preços e o ajuste diário no mercado futuros, como eu falei. Bom, pessoal, trazendo agora nessa quase uma hora e meia que a gente está falando. A gente falou do mercado de derivativos, a gente falou dos participantes, a gente falou dos tipos de mercados, termo, futuros, opções e swaps, e a gente falou dos COIs, que é um exemplo muito objetivo de como os derivativos são montados, e a gente falou agora das clearing houses. Esse é 100% do conteúdo conceitual que é cobrado no CPA 20. O canal é totalmente aberto para vocês, trocar ideia agora pelo chat, ou agora vocês podem fazer as perguntas via chat, a gente vai fazer as respostas aqui, a gente vai ter um tempo agora que é muito mais para troca de ideias, tá bom, pessoal? Não sei se ficou claro tudo que foi passado, é bastante conteúdo, mas o material está à disposição de vocês. E a partir desse material, a partir do estudo dele, a partir dos exercícios que vão surgindo as dúvidas, mas o canal está totalmente aberto para vocês. Beleza. Não está mais barato, é mais interessante pagar 10 mil do que 25 mil. O Guilherme, você fez uma interação aí com o Rodrigo, legal. É isso aí, o Rodrigo perguntou, no caso do carro eu compro uma call, se o preço do carro sobe até 25, eu tenho a obrigação de realizar a compra no valor de 10k, caso eu desista da compra possível. Ô, Rodrigo, no caso, se você desistir, se você pagou pelo direito de comprar ou de vender, e se você desistir é totalmente possível. Você está simplesmente abrindo mão daquilo que você pagou, que é chamado de prêmio. Você está pagando para ter o direito de comprar ou de vender. Você não é obrigado, você tem o direito e não a obrigação. Se você não exerceu esse direito, você pagou por ele e simplesmente ficou por isso mesmo. É lucro do lançador da opção, tá bom? Show, pode finalizar, acho que não tem nenhuma pergunta. Maravilha. Então, pessoal, show de bola, obrigado pelo tempo. Live, a gente vai finalizar agora então, né? Vi que não tem mais novas perguntas aqui no chat, mas a aula ela fica disponível no canal, no Eu Me Banco. Vai ficar disponível também para interações futuras, canal totalmente aberto para a gente poder trocar uma ideia. Agradeço demais aí a presença de vocês. Se tem algum tópico que não está muito claro, algum tópico que não ficou bem esclarecido, né? Pode mandar para a gente vai ter todo o prazer de responder para vocês. Valeu, galera. Obrigado, até a próxima.